Era mais romântico, né? Era uma época mais romântica, era uma época de ouro, que se diz assim, né? Eu era frequentador assíduo do Cine Palácio e lá surgiu meu carinho, meu amor pelo cinema. Eu fui estudar cinema depois por causa da minha cinefilia. Então aquilo era tudo para aquelas pessoas naquela época. E visitar uma sala de cinema era algo assim, para aquele tempo, algo que marcava muito. Desde o início da colonização de Joinville, a pequena população já tinha forte anseio por cultura e lazer. Muitas sociedades esportivas e muitos salões de baile foram fundados, além de corais e grupos de teatro amador. Em 1898, era apresentado o Panorama Luminoso, com imagens da Europa, acompanhados pelo som de um fonógrafo, no Salão Berner. E no teatro, isso minha mãe contava que no Teatro do Nicodemos passavam esse pessoal que vinha, passavam filmes mudos e iam adiante, né? Um novo marco na história é alcançado com a instalação do Cinema Guarani, em 28 de outubro de 1911. Esse foi o primeiro cinema permanente de Joinville, localizado na Rua 9 de Março, quase em frente à Praça Lauro Miller. Tinha um Cinema Guarani, que também começou em 11. No ano seguinte, em 1912, ocorre a inauguração do Cine Floresta, na Rua do Príncipe. O Cinema Floresta, que começou em 1912 e foi até 22, eu acho. Inaugurado em 23 de dezembro de 1917, o Teatro Nicodemos foi um marco na vida cultural da cidade, exibindo grandes concertos musicais, peças teatrais e belíssimos bailes. O palácio, a bem da verdade, ele funcionava no Teatro Nicodemos, que foi inaugurado em 1917. Em 1943, o Vambine comprou o teatro, que daí acabou o teatro e ficou para o cinema. Porque ele foi construído para ser teatro, ele foi um lugar que abrigou grandes espetáculos em Joinville, ópera, espetáculos de teatro, de balé, até mesmo patinação no gelo. Ele recebeu o nome de Teatro Nicodemos por conta do construtor, que se chamava Nicodemos. Ano 1929. Joinville ganha uma nova sala de cinema no Salão da Liga das Sociedades, o Cine Majestic. Em 1937, o lugar passa a abrigar o Cine Rex. Não só as salas de cinema eram diferentes naquela época, o controle contra incêndios era diferente, então a questão elétrica também era mais precária, essa questão da segurança da eletricidade. Então os incêndios em geral, não só em cinema, os incêndios em geral já eram mais frequentes, mas um elemento que provocava mais facilidade os incêndios em sala de cinema é o fato do cinema projetar filmes em película, que são celuloides, né? Essa celuloide são plásticos maleáveis, altamente inflamáveis. E dependendo da temperatura, pressão, a umidade do ar, às vezes podia provocar combustão espontânea. Então até os anos 50 era muito mais comum acontecer essas combustões espontâneas dentro da celuloide dos filmes. Em 1939, o Teatro Nicodemos muda seu nome para Palace Teatro, exibindo filmes mais leves por conta da Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo depois, em 1943, o nome é alterado novamente para Cine Palácio, como é conhecido até hoje. Eu ia ao Cinema Rex, no Cine Rex, porque era do lado da minha casa. O cinema começava com... tinha uma matinê dançante, de 2 às 2h30, ou às 3h30, e às 4 horas começavam os filmes. Então meu pai nos dava R$1.000, e era 600, né? E R$400 comprava um pacote de bala. A minha mãe, ela tinha a bomboniere do Cine Palácio. Eu comecei a ajudar ela quando eu tinha 10 anos de idade. Um ano depois eu fui promovido lá pelo proprietário, o seu Martinho Vambine,
e comecei a passar filmes. E normalmente os cinemas lotavam, né? A audiência era muito grande, porque era a opção que existia, né? Na época ali. Quando passavam os filmes que, digamos, para a época eram censurados, haviam até às vezes protestos em frente ao cinema para que o filme não pudesse passar. O cinema era praticamente uma das maiores atrações da cidade, né? O Cine Palácio. O Cine Palácio marcou época aí, né? Em 14 de novembro de 1956, inaugura um dos maiores cinemas de Joinville, o Cine Colón, na frente da Praça Nereu Ramos. O local abrigava 1.200 poltronas luxuosas e uma tela de 16 metros. Era uma coisa suntuosa, e perto dos cinemas que eu frequentava, que eu não sou daqui, era uma coisa, era majestoso, era enorme. E muitas pessoas olham para mim e dizem assim, a gente se conheceu no cinema, a gente começou minha esposa, eu não comecei a namorar com ela no cinema, então era uma coisa com muita história nesse ponto. E mesmo na inauguração dele foram colocadas cadeiras extras para as pessoas poderem, né? E quando o avô do meu marido entrou na inauguração, ele foi aplaudido de pé. Então, realmente ele era um movimento cultural da cidade. Na época, a primeira fileira era quem chegava cedo e o que eles queriam ver, quem vinha com um vestido novo, quem vinha com quem, né? Porque era o único movimento social, assim, a não ser alguns bailes, algumas coisas, era 2, 3 sessões por dia, então era o momento de ver a sociedade. Grande incêndio destrói o Cine Colón. Na terrível noite de 14 de novembro de 1983, o incêndio iniciou horas depois da última exibição da noite. As únicas coisas que restaram foi a escada, a sala de projeção e a película do último filme exibido, A Máquina Prateada. Eu lembro que eu desci, que só me ligaram que estava pegando fogo. Eu desci, peguei um extintor de incêndio. Quando entrei no salão, não tinha mais extintor de incêndio que desse conta daquilo. Os hóspedes não queriam sair da frente do hotel, a praça encheu, eu acho que Joinville inteira estava na praça, porque era um mar de gente. De manhã, quando os funcionários do hotel chegaram para trabalhar, com metade do hotel queimado, a emoção deles até hoje mexe comigo, porque de ver um patrimônio destruído em uma questão de horas. A única coisa que ficou inteira foi a sala de projeções e, por incrível que pareça, os filmes, os rolos de filmes que estavam lá dentro também passaram pelo incêndio intactos. A pena foi ver o patrimônio e a idealização do sonho dos avós do meu marido sumirem em questão de segundos. Houve uma época assim que a cidade de Joinville hoje não tem mais esse glamour, sabe? Mas naquela época existia um glamour. Muitos namoros. Eu conheço pessoas, não vou citar o nome aqui, que estão casados até hoje porque encontraram o amor da vida deles numa sala de cinema. Ambos eram um filme. Via de regra, o que acontecia? A menina deixava uma cadeira ao lado dela vaga e quando apagava a luz, aí o guri ia lá sentar. Ele não ia durante a sessão, aliás, quando ainda estava tudo claro o ambiente. O que a gente vê no período da ditadura militar, né, que ocorreu no país inteiro, foi um período em que as artes, de uma maneira geral, foram bastante censuradas. Foi um período que deu essa abertura para o cinema pornô, que as pessoas iam assistir aos filmes pornográficos, mas não queriam ser identificadas. Então elas entravam no cinema quando ele já estava com as luzes apagadas e ficavam na surdina, procuravam usar roupas assim que disfarçassem um pouco, né, para não serem reconhecidas, mas pelo que a memória daqueles que a gente entrevistou lembrou, o cinema ficava cheio. Então o que ocorreu em uma das sessões foi que o cinema estava tão cheio, né, que
as arquibancadas, né, quer dizer, aqueles degraus que comportavam as cadeiras, não suportou o peso e cedeu. Então houve assim uma correria. E na hora que houve a correria, acenderam-se as luzes e as pessoas não sabiam como se esconder. Às 8h30 da noite do dia 14 de abril de 1984, inaugurava a mais nova opção de entretenimento da cidade, o Cine Chaplin, do jornalista Luiz Meneguin. O primeiro filme exibido foi Sargento Getúlio, uma produção nacional. Alguns intelectuais recorreram à fundação do Clube de Cinema, com contribuição dos próprios habituês, e a sede era no Museu de Sambaqui. Dali foi um embrião do Cine Chaplin. E esse Cine Chaplin ficava no lado do Fórum. Hoje são outras lojas. Tá? E o propósito do convênio era filmes de qualidade, para suprir então a necessidade dos filmes fajutos aí, né, que o Cine Palácio continuava ainda. Ocorreu também o monopólio das mesmas empresas que distribuem e disse, olha, se quiser um filme bom, nós vamos ceder só um por mês. E você vai ter que passar pornô e outras coisas, outros enlatados que nós vamos distribuir. Então o Cine Chaplin também foi inviabilizado por um processo de monopólio da distribuição do produto cultural. Em dezembro de 1990, o Cine Palácio é dividido em duas salas, o Palácio 1 e o Palácio 2, numa tentativa de atrair mais público ao cinema com a oferta de 2 filmes diferentes no mesmo horário. Com a dificuldade em manter o público frequentando o cinema, o Cine Chaplin também fecha as portas, um ano depois do Cine Palácio se dividir em 2 salas. O cinema de rua já sofria considerável perda de público com a chegada do tão esperado shopping center à cidade. Mas em 1992, a situação ficava ainda mais difícil com os primeiros cinemas dentro do shopping Americanas. E eu acho que o que acabou com o cinema, no fundo do coração, foi a televisão. Eu acho que houve, de repente, um desinteresse também pelo cinema em face da televisão e em face do VHS, do vídeo em casa. E aí as pessoas perderam o interesse de ir ao cinema, ir ao cine. Então, quer dizer, é muito semelhante aos dias atuais. Então, houve essa decadência, esse desuso, e o cinema não aguentou mais a questão financeira. Em fevereiro de 1995, o espaço do Cine Palácio 1 é alugado para a Igreja Universal. Em abril do mesmo ano, são inauguradas 2 salas de cinema no Shopping Cidade das Flores e em mais 3 salas no Shopping Miller. O Cine Palácio 2 permanece exibindo apenas sessões pornográficas até novembro do mesmo ano, quando definitivamente encerra suas atividades, alugando espaço para lojas comerciais. Esses cinemas antigos, os cinemas de rua, eles estavam instalados em prédios grandes, em prédios centrais, em prédios muito bem localizados, né? Então, como aconteceu com o Cine Palácio, por exemplo, ele está na principal praça da cidade, ele é um prédio bem grande, né? E ele abriga muita gente. E essa prática de instalar igrejas nesses prédios, né, de cinema, a gente vê pelo Brasil inteiro. As significações, as representações sociais que ali se passavam, não é? E que eu falei na sociabilidade, que o namoro talvez seja o mais importante de todos. E só por essa espécie de sentimento emocional das pessoas, do tipo que aconteciam esses encontros há mais de 50 anos, é relevante que isso não tinha que ter uma mudança tão radical nesse aspecto, fechado e para cultos, né, privados. Eu fiz uma pesquisa junto aos alunos do curso de História. Então, os alunos saíram a campo, consultando as pessoas, perguntando, e vários trouxeram aquele prédio, né, o prédio do antigo Cine Palácio, como o
o mais representativo, junto à população, né, um levantamento sobre o que significava aquele prédio para a população de uma maneira geral. Constatado o interesse da população com a preservação daquele edifício, nós fizemos também um abaixo-assinado junto à população para ver se realmente havia essa empatia, né, essa representação de interesse da população de Joinville para que o prédio fosse preservado. E ele foi tombado, foi o primeiro prédio em Joinville a ser tombado pelo município. Mas em Joinville ele tinha essa representação bastante forte de um lugar de convivência, de um lugar de sociabilidade, né? De um lugar onde as pessoas se lembravam dessa relação de amizade, os namoros, essas coisas todas. Terminou uma época boa de o cinema. Namoros, encontros, conversações, diálogos. Aquela coisa mágica daquela época nunca mais vai voltar. Aquilo é para aquele tempo. Aquilo era mágico, porque só existia naquele determinado tempo. Se era melhor do que é hoje, eu não sei. Antigamente tinha coisas boas como hoje tem. Antigamente tinha coisas ruins que hoje também tem. Não dá para comparar. Cada um é cada um.